Oi, meus amores, tudo bem? Vamos continuar lendo aqui. Nós paramos lá. Perdi. Aqui no capítulo 19. Terminamos de ler o capítulo 18 e paramos no capítulo 19. Paulo em Éfeso. Gente, nós estamos quase acabando o Atos dos Apóstolos. Gente, como foi rápido. Estamos quase acabando. Vamos lá? Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. Lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui, gente, mostra o que realmente é importante para que haja esse batismo do Espírito Santo. Aqui, a única coisa que esses homens tiveram que fazer era crer. Era crer que Jesus era o Cristo, era crer que o Espírito Santo existia e estaria sobre eles, estaria com eles, para que eles pudessem realizar coisas maiores, para que eles tivessem um entendimento e uma sabedoria. Então, a única coisa que eles precisaram fazer foi crer. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram falar da palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Olha só, Paulo tinha sido revestido de tanto poder pelo Espírito Santo e Paulo era um homem que cria tanto na palavra de Deus, no poder de Deus, que até os objetos... que até os objetos dele conseguiam curar as pessoas. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniam seus livros e os queimavam publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Acaia, ele dizia: Depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho,
causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui de Éfeso e em que quase toda a província da Ásia, disse ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhes um recado pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, cerca de 2 horas: Grande é Ártemis dos Efésios! A escravidão da cidade acalmou. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade é Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu. Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém? Os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles lhe apresentem suas queixas aqui. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Gente, tava com a bateria fraca aqui, não sei se saiu o vídeo, tá? Se cortou, perdão. Capítulo 20. Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos, com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar para a Macedônia. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Piro, de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trofimo, da província da Ásia, esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. A ressurreição de Eutico em Troade.
No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas cadeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Uau! Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha eliminado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com palavras, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto os judeus como os gregos que eles precisam reverter-se a Deus com arrependimento de fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Ele já até esperava coisa ruim, né? Porque já tinha sofrido tanto. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, e tão somente poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha só, para uma pessoa que era assassina de cristãos, hoje a vida dele era menos importante para ele do que testemunhar a graça de Deus. Isso se tornou o alvo central de Paulo. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que sou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão homens no meio de vocês. Não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minha necessidade e as dos meus companheiros. Em tudo o fiz. Mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos,
lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijaram. O que mais o entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. E então o acompanharam até o navio. Capítulo 21. A caminho de Jerusalém. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara, encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos ali, ficamos com eles. 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos e suas mulheres e filhos nos acompanham até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois nos despedimos, embarcamos e eles voltam para sua casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-a nas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Quando ouvimos isto, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, decidimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparando-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos enviaram à casa de Manasson, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. A chegada de Paulo a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-nos com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre gentios e se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pegue as despesas deles, para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdadeiro o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quando os gentios convertidos já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada a ídolos de sangue, da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias de purificação
e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. A prisão de Paulo. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais, soldados com eles, e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu, ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes, então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: "Acabe com ele!" O discurso de Paulo. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso dizer-te algo?" "Você fala grego?" perguntou ele. Não é verdade o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: "Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permite-me falar ao povo?" Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Capítulo 22. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava um aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: "Sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado na cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês. Hoje, persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tantos homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como que podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio deles, cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até o fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo?" Então perguntei: "Quem és tu, Senhor?" Ele respondeu: "Eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me apanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo." Assim perguntei: "O que devo fazer, Senhor?" Disse o Senhor: "Levante-se e entre Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer." Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel e seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio
ver-me, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados escolheu para conhecer a sua vida, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você está testemunhando, você será testemunha dele, e todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora você está esperando? E agora o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas de quem o matava. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe dos gentios. Aqui tá praticamente fazendo uma revisão, né, do que aconteceu com Paulo, né? Eu vou dar para uma paradinha aqui. Acabamos o capítulo 22. Não, na verdade, não acabamos o capítulo 22. Nós falamos em Paulo, cidadão romano. Vai continuar ainda. Nós paramos no versículo 22. E aí, depois vai faltar apenas... Nossa, faz um vídeo a gente termina. Só 3 pagininhas. Um vídeo a gente termina, gente. Muito obrigada pela companhia e a gente continua no próximo, ok? Beijos, fiquem com Deus.